Olá, sejam muito bem-vindos ao VBcast, o podcast que deixa sua empresa no azul. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse departamento onde você tem pessoas que morrem de medo quando a gente fala, passa lá no DP, né? Como é que é isso, né? A pessoa fica pensando, pronto, lá vem bomba. Nós vamos fazer um bate-bola aqui com a Selma, que é a nossa responsável pelo DP, Departamento Pessoal, da VBTax, nossa empresa contábil. Tudo bem, Selma? Tudo bem, olá pessoal. Hoje a gente vai fazer algumas perguntas para você, as que eu mais vejo assim que tem dúvida, dificuldades, e aí você vai responder de forma rápida, que nem um bate-bola, tá bom? Tá bom. Então vamos lá. Vamos começar pelo assunto das férias. Férias. Quem decide a data que um funcionário vai sair de férias? É o empregado ou é o patrão? Quem decide a data é o patrão, é o empregador, desde que seja comunicado ao funcionário pelo menos com 30 dias de antecedência. Certo. Outra coisa que envolve aí o nosso assunto das férias. Posso dar férias em qualquer dia da semana? Tem alguma restrição, alguma coisa que a gente precisa observar? Tem umas regrinhas que devemos observar. Quando o funcionário descansa no final de semana, as férias têm que ser pelo menos 2 dias antes do descanso do funcionário. Ou então, quando tem feriados, tem que ser também pelo menos 2 dias antes do feriado. Não pode. Se o feriado, exemplo, o feriado é na quarta-feira, o funcionário não pode sair de férias na segunda. Tem que ser pelo menos 2 dias antes do feriado ou do final de semana. Certo, então a gente tem que respeitar isso. Então, eu não posso dar férias na sexta-feira, então, para alguém, porque é antes do final de Antes do semana, descanso semanal do certo? funcionário. Mesmo que ele descanse só no domingo, a sexta-feira não tem o período de 2 dias antes. Então não Certo. pode. Então a gente tem que tomar cuidado com essa questão, né? Sim. Outra coisa também, a gente continuando aqui, né, no nosso bate-bola sobre as férias, outra coisa também que eu vejo acontecer, às vezes o funcionário faltou muito durante o ano, ele não traz o atestado, né, são as faltas que a gente chama de injustificadas. Acontece de diminuir o tempo de férias dessa pessoa, ao invés de ela ter 30 dias, pode acontecer de ela ter menos dias para descansar? Pode acontecer. Se o funcionário falta bastante e não tem uma justificativa com atestado para essas faltas, a partir de 5 faltas no ano, já começa a diminuir o período de férias dele, que seria 30 dias. Se tiver 6 faltas no ano, aí já começa a cair para 24 dias. Tem uma tabelinha que depois nós vamos Disponibilizar, né? para vocês estarem acompanhando, mas vai diminuindo sim. Certo. Com relação às férias, uma outra coisa que eu acho, Selma, que também tem muita dúvida, quando chega o fim de ano, que a empresa decide fechar. Então, ela decide que ela vai dar férias coletivas. Se eu tenho na empresa o setor do administrativo e eu tenho a fábrica, tá? Então, eu decido que o meu administrativo ele não vai parar, vai continuar trabalhando, mas o pessoal da fábrica, ok, vou pôr para descansar. Nesse caso, eu posso fazer isso? Quando a gente tem dois setores diferentes? Pode sim. Então, as férias coletivas pode ser por setor. Por Ótimo. setor ou também a empresa inteira, mas por setor pode acontecer sim. Porque acontece muito, né? Às vezes Pode a pessoa acontecer. precisa deixar o pessoal do administrativo, mas fica aquela dúvida: poxa, eu posso deixar então só o meu pessoal do administrativo? Sim, desde que nenhum daqueles funcionários entre de férias, porque assim, tem que ser o setor inteiro, certo? Exatamente isso que eu ia comentar. Já que é coletiva, como o nome fala, coletiva tem que ser um todo. O setor Pode ser por inteiro. setor. E outra coisa importante, né, é que essas férias, diferente das outras, a gente precisa comunicar também o sindicato que a gente está parando, né? Então, tem algumas particularidades que você depois pode entrar em contato, que a gente pode tirar sua dúvida. Vamos mudar um pouquinho, Selma, no nosso bate-bola agora, vamos passar um pouquinho para a parte da admissão. É,
com a mudança que a gente teve aqui com o e-social, né, reforma trabalhista, muita coisa que a gente sabia, hoje a gente já sabe que mudou. Então, a admissão. Muita gente tem aquela resistência em relação ao atestado médico, o ASO. Quer que a gente faça o registro do funcionário antes de ter o atestado. Isso é possível? Bom, na questão da admissão e o ASO, que é o atestado admissional, o certo, o correto é fazer primeiro o funcionário vai em uma clínica, né, a empresa vai encaminhar ele para uma clínica do trabalho, onde o ASO será feito, onde vai passar pelo médico do trabalho e vai avaliar essa pessoa se está apto ou não para ocupar a função. E de acordo com essa informação, aí o departamento pessoal vai fazer a admissão. Corre-se o risco, por isso que não pode fazer admissão antes de ter o resultado, né, o atestado admissional. Por quê? Se o funcionário tiver algum problema de saúde, aí já está admitido, aí pode ter mais problema. É. Então, primeiro tem que avaliar a saúde dele, através do médico do trabalho, para depois fazer a admissão. E isso é uma segurança até para a empresa, né? Porque às vezes a empresa pensa que não, isso é só para o funcionário. Não, é mais para a empresa do que para o funcionário, porque às vezes você tem, depois que admitiu uma pessoa, fica mais difícil para resolver, né? Como é que você vai demitir, né? Já foi admitido. Exatamente. E aí também tem a questão, né? Como que vai provar que a pessoa já estava com determinado problema de saúde? Porque não Exatamente. fez o exame antes, mas esse exame é obrigatório, inclusive a clínica do trabalho, eles encaminham essa informação do funcionário para o e-social. Então, quando vai fazer a admissão, as informações já estão lá, se ele está apto ou não. Sim. Outra questão, né, em relação à admissão, existe também aquela questão de que você precisa enviar toda a documentação um dia antes da pessoa começar efetivamente, né, a trabalhar. Então, eu não posso permitir que o funcionário comece a trabalhar, já esteja na empresa, e depois eu vou então subir essas informações para o e-social. Vamos dizer que aconteça alguma coisa nesse dia, justamente nesse primeiro dia, né? Como que ficaria isso? Então, é verdade que é mito ou é verdade que a gente tem que mandar essas informações pelo menos um dia antes? É verdade. Antigamente, podia-se mandar essas informações depois, por quê? Porque não tinha o e-social que estava acompanhando ali em tempo real os acontecimentos. Hoje não, tem que mandar antes, pelo menos um dia antes, essas informações. E o e-social, o que seria, Selma, para a gente poder falar para o pessoal que está assistindo, o que é o e-social? Muita gente hoje não sabe o que é isso. O e-social é nada mais, nada menos que a fiscalização do governo em tempo real, apenas com um clique. Você clicou, já mandou a informação, já caiu em todos os departamentos do governo aquela informação. Elas se cruzam. E é por isso que temos a carteira digital hoje? Exatamente. Não Nem tem precisa mais. mais de carteira física, porque a informação já mandou a admissão, o evento de admissão, a informação já caiu lá para o governo. Então não precisa mais. Então, hoje, lá no e-social, a gente tem a vida do funcionário, né? Tem a vida do A gente funcionário. tem as férias dele ali, todo registrado, todo o histórico dele, Tem afastamento, tem tudo. afastamentos. É bem interessante, né? Esse sistema do e-social, ele traz ali uma unificação de informações e o que nos faz entender também que hoje a gente não precisa esperar um fiscal do trabalho na nossa porta, né? A fiscalização acontece todo dia, né? Exatamente, a fiscalização é muito automática agora, não qualquer deslize, né, que a gente comete já está sujeito a multa, então a gente tem que tomar muito cuidado. As Veio multas para altas. muito altas e veio para facilitar e também para evitar também existia muitas fraudes antigamente, hoje em dia já é muito acompanhado, já é mais difícil É de mais acontecer. difícil. É bom, né? De uma certa forma é bom. Hoje o funcionário ele tem na mão dele todas as informações, né? Todas as Ele consegue abrir informações. pelo aplicativo, ele consegue encontrar lá na carteira digital, tem o FGTS digital. Então isso é muito bom.
Uma outra coisa também, que a gente percebe que muitos funcionários e empresas têm esse conflito, que é a questão do uso do celular. Como que a gente pode lidar com isso, né? Você tem uma empresa, então existe lá uma regra onde você não pode usar o celular para fins pessoais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Como que a empresa tem que se posicionar se ela quiser evitar algum problema, se ela quiser exigir isso do funcionário. Quais são as regras? Como que a gente tem que fazer isso? Bom, questão do uso do celular. Hoje em dia sabemos que o celular é é a vida de todo mundo, né, é muito necessário, mas ao mesmo tempo tem empresas que a gente necessita do celular para trabalhar. Tem algumas funções e outras não, como nas fábricas, geralmente não precisa de celular para trabalhar. Mas para se resguardar, para fazer as coisas da maneira correta, então na hora na no momento da admissão, quando o funcionário for assinar a documentação da admissão, é necessário que essa empresa tenha um Uhum. manual de normas. E dentre essas normas, tá lá falando que é proibido o uso do celular durante o expediente de trabalho, e ele vai assinar, ele vai estar ciente disso. Sim. Tem pessoas que usam com moderação, apenas para falar com a família, mas tem pessoas que é muito usa de forma abusiva, Sim, que acaba prejudicando o trabalho. Primeiro que tem algumas funções que até não tira atenção. é isso que eu ia falar. É perigoso até se você está numa máquina, de Exatamente. repente mexendo no celular, pode trazer até um Pode acidente de pode acontecer um trabalho, né? acidente. Então, se a norma da empresa é proibido, o funcionário está sabendo que é proibido e vai ter que respeitar. Se não respeitar, o que que pode acontecer? A gente pode aplicar uma advertência. Primeiro chama, conversa, deixa ele mais ciente, se não acontecer pode dar uma advertência e depois o aconselhável em questão da justa causa, é permitido? É permitido, sim, mas o aconselhável a justa causa é uma demissão muito complexa. O aconselhável é você desligar esse funcionário, já que ele não está obedecendo, de forma mais tranquila, demite e encerra o contrato, porque uma justa causa sempre vai para a justiça e pode ter problemas lá na frente, e aí vem advogado, vem honorários e acaba não compensando, então Sim. Seria no caso aí, se fosse por justa causa, né, o motivo seria por insubordinação, né, para você que talvez esteja aí se perguntando, né, qual seria o motivo? Seria insubordinação, porque se existe um regulamento interno, que é a orientação que nós damos para as empresas, né, então existe ali uma regra que foi pré-estabelecida e o colaborador está ciente. Então, a partir do momento que ele não segue aquilo, sim. a gente pode aplicar então a justa causa com motivo de insubordinação, né? Claro, como a Selma disse, a gente tenta evitar esse tipo de Exatamente. rescisão, né? Porque ela realmente é complicada. E se você realmente não está mais contente, faz logo uma demissão e tira, né, esse problema para você não ter outros gastos e problemas futuros. Com relação, Selma, ao dia a dia do DP, né, você percebe muita dificuldade em relação à formação de salário dos funcionários? Por exemplo, ainda existe nos dias de hoje essa dificuldade das empresas entenderem que existe um piso salarial, porque muitos pensam que você pode pagar, vai, eu tenho lá um salário mínimo nacional e tudo bem, se eu quiser pagar aquilo, eu posso seguir. Existe algum outro lugar onde você precisa consultar para você formar o salário de um colaborador? Sim, sim. Tem muitas dúvidas, tem aparecido bastante dúvida em relação a essa questão. Tem um piso salarial para cada categoria, e é onde que se encontra esse piso salarial? É nada mais, nada menos que o sindicato do trabalhador negocia com o sindicato do patrão. Então E é existe uma negociação. existe uma negociação e aí se forma um manual, ou seja, a convenção coletiva. E Hum, nessa convenção coletiva ali tem todos os direitos do trabalhador. E aí que nasce o piso salarial da categoria. Então, se o piso salarial da categoria é aquele X, então o empregador não pode pagar menos que sim. aquele piso. Então tem que ser
daquele piso para mais, para menos não, porque o colaborador não pode ser prejudicado. Entendi. Então a gente tem a convenção coletiva, que além de ter o piso, vai ter todo o resto, né, que o sindicato conseguiu conquistar ali naquela negociação, Exatamente. sempre melhorando o que já vem na nossa CLT, Isso, é um certo? complemento da Que é um CLT. complemento, que seria a consolidação das leis do trabalho. Então a gente tem lá a CLT, mas a convenção coletiva, ela pode vir a acrescentar benefícios. Exatamente, isso E mesmo. cada tipo de função vai ter o seu sindicato que representa aquela categoria. Isso, tem um sindicato que representa a categoria do patrão e um sindicato que representa a categoria dos trabalhadores. São 2 Hum, sindicatos. sim. Selminha, me fala uma coisa. Eu acho que aqui agora a gente vai entrar numa pequena polêmica, porque quando a gente mexe com essa questão de filhos, né, e doença, né, é um assunto delicado, mas que a gente precisa tratar também aqui, falar um pouquinho, porque a gente não pode esquecer que, mesmo sendo um assunto delicado, existem regras. Vamos, falar um pouquinho agora sobre atestados, né, médicos. A gente percebe também uma certa dificuldade, né, às vezes de entendimento nessa questão. Eu tenho lá um filho, vamos colocar um exemplo aqui, um filho com 12 anos, né? Então eu preciso levar esse meu filho ao médico. Eu posso usar esse atestado para abonar esse meu dia que eu fiquei ausente? Ou existe alguma regra em relação a isso? Existe sim uma regra em relação a dependentes, só que dependentes até 6 anos de idade, os pais podem acompanhar esses dependentes, têm direito de ser abonado uma uma falta por ano. Então, uma vez por ano, o pai ou a mãe pode acompanhar esse dependente ao médico. Só que aí tem aquele, como a Vânia falou, pai, de repente o filho precisa ficar internado, e o filho tem 8 anos, já passou Dos 6 anos, dos né? 6 anos. Aí vai entrar o bom senso da empresa, né, em relação ao colaborador. Se tem uma mãe que não tem ninguém mais para Para levar o ficar. filho no médico, como é que fica? Aí é um acordo, mas pela lei mesmo é uma vez por ano para filho de 6 anos a menos. Delicado esse assunto, né? Muito delicado. É delicado. Por isso que a gente fala sempre do bom senso, porque existe mesmo casos que fica complicado para a gente até orientar, né, quando alguém liga, porque a gente precisa falar o que é certo, né? O que está na lei, Isso. não é? E com relação a atestados também, existe uma questão de ter ali, às vezes colocando ali o. Esqueci até o nome que a gente tem que colocar, meu O Deus. É o CID. CID. É obrigatório aparecer esse CID ou não? Porque às vezes a pessoa tem uma doença e ela não quer que alguém saiba, sei lá, que doença é essa. Existe uma obrigatoriedade de que apareça esse CID dizendo qual é a doença? Não, não mais. Antigamente sim, hoje em dia não mais obrigatório. Se o funcionário quiser pedir para o médico pôr, sim, mas se ele não quiser, não é obrigatório A mais. empresa não pode obrigar o Não funcionário pode a. obrigar, não pode. Isso é bem bacana, gente. É uma questão aí até de preservar a pessoa, né? Porque às vezes ela não quer abrir algum tipo de doença que ela tenha, né? E sofrer até às vezes discriminação na empresa. Esse negócio é bom para o funcionário, mas ao mesmo tempo, se, por exemplo, o funcionário vem apresentando um afastamento por devida doença, tipo uma tendinite, uma lesão, sempre o mesmo CID. Se ele coloca o CID e é lançado no sistema o mesmo CID, quando passar de 15 dias de atestado, ele pode pegar um afastamento pelo INSS. Porque vai somando os Vai períodos. somando. E se não tem CID ou o CID é diferente, aí esse afastamento não é permitido. Então, se eu quiser comprovar isso, eu teria que ter esse CID. É isso? Isso ajuda o colaborador, porque aí Então, está provando que eu estou afastado, ou estou tendo a repetição de determinado problema. E aí, quando tiver com 15 dias, posso pedir um afastamento pelo INSS. nossa, interessante isso, Selminha. É, Isso é bem, uma coisa que talvez vocês não saibam, né? Porque para poder comprovar esse problema, tem que sim, ter o tem que CID. ter o CID. Então, de repente, é interessante que coloque, não É é? bom, se a pessoa tem aquele problema, está sofrendo com aquele problema, vai ajudar bastante.
Certo. E já falando também ainda do afastamento, né, nesse nosso bate-papo, a partir de quando a empresa ou em qual situação que a empresa não tem mais a obrigatoriedade de pagar o FGTS? Porque quando uma pessoa fica afastada, a empresa continua tendo a obrigação de fazer o depósito do fundo de garantia? É, quando fica afastado, se acontecer um acidente de trabalho. Ah, tá. Afastado pelo acidente de trabalho, sim. A empresa porque o funcionário não teve culpa, foi devido ao trabalho, aí continua se depositando o O fundo. FGTS todos os meses. Se foi uma doença comum e não foi acidente de trabalho, aí não. Hum. Então vocês viram que por aqui o DP não dorme, né? Bom, então a gente vai ficando por aqui. A VBTax agradece a sua audiência. Queremos pedir que você comente aqui se alguma dessas coisas que a gente conversou hoje foi novidade para você, se você aprendeu hoje mais alguma coisa que você ainda não sabia. Compartilhe, porque pode ser que a sua dúvida seja também de alguma outra pessoa. E a gente te espera no nosso próximo episódio. Tchau, É tchau. isso aí. Tchau, tchau.